Papo de criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Professor, o tema hoje é um tema importante para o advogado saber ganhar dinheiro. Tem que cobrar. Agora, para cobrar, você tem que ter conhecimento técnico. Há alguns colegas, e eu me incluo neles, que faz a cobrança dos honorários por fase processual. Então, inquérito policial, tanto, havendo ação penal é tanto, se tiver que recorrer para o Tribunal Superior é mais tanto, se tiver que ir para o STJ e STF, mais tanto. Porque o que acontece, eu vejo muito que acontece isso, mas o sujeito cobra lá às vezes um honorário pequeno para acompanhar desde o inquérito até o Supremo Tribunal Federal. Isso demora 10 anos, 15 anos, perdeu até o interesse na coisa. E muitas vezes o cliente passa a não interessar para o advogado, ou o cliente também não quer mais saber do advogado. E fica uma coisa perdida que dá muita margem à discussão de honorários. Portanto, acho que essa forma de cobrar por etapas é muito boa e rende dividendos para o advogado. Eu concordo. Bom, teve o inquérito, teve o processo em primeira instância, houve recurso de apelação, ou pelo Ministério Público, ou pela defesa, chegamos ao tribunal e vem o acórdão. E daí? Daí para frente, como é que funciona a coisa? Acórdão, publicou, tum! Mário, eu vou explicar para os nossos amigos direitinho. Muito importante notar que todos esses recursos que eu vou falar agora, que nós iremos falar agora, todos esses recursos não deixam a sentença transitar em julgado. Fundamental, porque se transitar em julgado e for condenatória com regime fechado, vai para cadeia. É só isso que acontece. E a prescrição. E a prescrição. Não há prescrição. Sempre na manga do advogado. Dentro do leque de opções de defesa, a prescrição é um dos argumentos muito convincentes e muito forte. Chamada defesa indireta. E o Supremo Tribunal Federal já disse que a defesa indireta, que é a prescrição, é igual à absolutória. Ficha branca. Aliás, prescreveu a pretensão da ação, ou a pretensão punitiva estatal, o réu regressa ao status quo NTD inocente. Virgem. Acabou. Virgem. Como se aquele processo não tivesse existido. Então, tudo isso que nós vamos falar agora sobre recursos tem esse aspecto interessante da defesa indireta, que não transita em julgado e a prescrição continua fluindo. Então, dito isto... Publicou o acordo. Publicou o acordo. Muito bem. Publicado o acordo, o advogado tem que interpor vários e vários recursos em prol de ganhar a causa e de segurar a prescrição e de alcançar a prescrição, que só é alcançada se não transita. Primeiro passo, embargos. Primeiro passo, embargos de declaração, prazo de 2 dias. Faz os embargos de declaração, e que é um recurso muito interessante, já com as razões, e também cabe, segundo a lei, embargos de declaração em embargos de declaração. Sim, pode acontecer. Muito bem. Agora, fora isso, se for não unânime, cabem os embargos infringentes e de nulidade no prazo de 10 dias, já com as razões. Então, cabem os embargos de declaração, cabem os embargos infringentes e de nulidade, etc. Mauro, muito bem. Só para ficar bem marcado, embargos de declaração, 2 dias de prazo a partir da publicação, com as devidas razões. Exatamente. Embargos infringentes ou de nulidade, 10 dias a partir da publicação, já com as razões. Exatamente. E é muito importante o prazo, porque, por exemplo, nos embargos de declaração, se por acaso você usar os 2 dias, você perde os 2 dias para outros recursos. Fundamental, hein? Presta atenção nisso, que o advogado não pode perder prazo. Porque é prazo suspensivo e não interruptivo. O interruptivo volta para o 0, o suspensivo não. Muito bem. Aí, houve então a decisão em 2º grau, então haverá o recurso especial e o recurso extraordinário. Pela Lei 8.038/90, prazo de 15 dias, em petições separadas. Mauro, só deixar claro. Pode ser interposto o recurso especial ou o recurso extraordinário
ou os dois. Não, isso eu ia falar agora. Concomitantemente. Isso eu ia falar agora. O recurso especial extraordinário, você falou, mas eu ia falar agora, porque eu vou usar agora uma palavra que no começo da minha carreira eu gaguejava para falar. Depois eu aprendi a falar. Eu gaguejei muitos anos dessa palavra, depois eu aprendi. Só falta eu gaguejar agora, né? Muito bem. Então, essa questão do recurso extraordinário especial tem que ser feita, essa matéria, em petições separadas, no prazo de 15 dias, mas em petições separadas. Sempre. Sempre separado. E isso é uma quebra do princípio da unirrecorribilidade. É essa palavra que eu gaguejava. Vou repetir, unirrecorribilidade, porque o código diz que só pode haver um recurso para uma sentença ou acordo. Mas nesse caso, o princípio da unirrecorribilidade, ela é quebrado porque pode ter o especial e o extraordinário. Muito bem. Aí o desembargador, vamos supor que ele negue seguimento, não admita. O desembargador aí de São Paulo é o presidente da seção criminal. Ele é que vai determinar a subida ou não dos recursos especial e extraordinário. Exatamente. É uma decisão monocrática. Monocrática. Muito bem. Se ele decidir pela não admissibilidade de um ou de outro ou dos dois, caberá um recurso no prazo de 5 dias. É uma lei nova. Lei 12.322, vou repetir, 12.322, de 9 de 2010. É o agravo criminal. Não existe mais agravo de instrumento. Não. E não paga mais custas também. Não tem mais custas, só para ação privada. Então cabe o agravo criminal no prazo de 5 dias, na lei que eu já falei. E esse agravo vai para o STJ e vai para o Supremo Tribunal Federal. Chegando lá, o ministro do STJ, na decisão monocrática, ou o ministro depois do Supremo, vai examinar da admissibilidade do cabimento desse agravo criminal. Não é mais instrumento, tá claro? Agravo criminal. Criminal. Mudou a lei, é a lei que eu já falei. Muito bem. Aí, esse ministro, ele vai entender de não conhecer o recurso, de não dar prosseguimento ao recurso e não dar provimento ao recurso. São várias decisões. Dessa decisão, caberá agravo regimental, no prazo de 5 dias para uma turma. E a turma vai decidir de forma colegiada sobre esse agravo regimental. É igual isso no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Mas antes de você prosseguir, tá. O ministro, numa decisão, num agravo criminal, ele pode conhecer ou negar provimento. Negar provimento. Qual é a diferença? É muito simples. Ele não conhece porque ele acha que não está dentro dos requisitos constitucionais. Por exemplo, pré-questionamento, não houve pré-questionamento, não houve repercussão geral se for do Supremo. Ele simplesmente não conhece. Não é porque não atacou o despacho agravado em todos os seus itens. Ele não conhece. Não conhece quer dizer, não vou entrar no juízo de valor, não vou fazer mais nada. Agora, quando ele nega provimento, ele diz que tudo está reunido, os pressupostos, porém, o juízo de valor dele é negativo, ele nega provimento. Muito bem. Imagina, então, vai para a turma, vai para a turma, o colegiado. Sempre 5 ministros, no mínimo 3. 3 já tem quórum. Aí tem, no STJ, tem o agravo regimental, que é uma decisão colegiada no STJ, e dessa decisão do agravo regimental, cabe embargos de declaração. E só ele? Não. Vai para o Supremo. Sim. Veja bem, eu quero dizer o seguinte... Só embargo de declaração, não cabe embargos infringentes. Não. Claro. O que eu esqueci de falar é que no agravo criminal, que é aquela decisão monocrática, sim, não cabe embargos declaratórios. Porque é uma decisão... monocrática. Ok. Muito bem. Aí vai para o órgão colegiado. O colegiado, então, ele nega provimento ao agravo regimental no STJ.
cabe então embargos de declaração, embargos de declaração, embargos de declaração e depois recurso extraordinário. Aí começa tudo de novo. Tudo de novo para o Supremo Tribunal Federal. Muito Lá no bem. Supremo é diferente. No Supremo vai o agravo criminal, depois tem o agravo regimental, e do agravo regimental no Supremo Tribunal Federal caberão embargos de declaração, ou então embargos de declaração, embargos de declaração, e acabou, porque não cabe o recurso acima do Supremo Tribunal Federal. Só para encerrar então, no STJ, o agravo regimental ainda cabe o recurso extraordinário, mas o agravo regimental do Supremo não cabe mais nenhum recurso fora os declaratórios. Então deixa eu explicar uma coisa para os nossos colegas. Colega interpõe, olha, a terminologia é muito importante, viu? Recurso se interpõe, embargo se opõe, habeas corpus se impetra, né? Ah, vou meter um habeas corpus. Meter você mete outra coisa, cabeça na parede, claro. Tem a terminologia. Então o colega lá no seu tribunal estadual ou no seu tribunal regional federal, ele interpõe o recurso especial e o recurso extraordinário. Os dois recursos vão seguindo o seu caminho. Quando chega lá na frente o STJ, acontece essa situação final, cabe mais um recurso extraordinário. Então ele ficará com dois recursos. O original que ele começou e este outro recurso que nasceu em razão de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ok? Então veja quantas vertentes de defesa o colega tem. Eu não toquei nem você no habeas corpus de ofício. Sim, mas vai isso, ser uma matéria de... Mas isso é lá uma pra coisa frente. implícita. Sim, Certo? sim. E habeas corpus não é recurso. Certo? Então, o habeas corpus sempre cabe, etc. Mas essa é uma outra... Não é essa a visão dos ministros, né? Não Nem sempre é. cabe. Mas aqui na nossa aula, Sim. não é hora de falar de habeas corpus. Não. Nosso bate-papo vai alcançar qualquer hora o habeas corpus aí. Isso. Ok? E eu repito o seguinte, custas só em ação privada. Quem vai contar a historinha hoje sou eu. Ah, é? 1976, mais ou menos, presidi o Tribunal do Júri de São Paulo, o primeiro Tribunal do Júri, doutor Hélio Del Porto, saudoso Hélio Del Porto, Santista. já falecido, Santista, um gentleman. E o Hélio trouxe novidades muito grandes na maneira de tocar o tribunal. Naquela época ele veio, como o tribunal estava assoberbado, como sempre esteve, de processo, ele criou as audiências matinais. Primeiro eram os interrogatórios de réu preso, depois passou a ser audiências de réus presos, depois passou tudo de manhã e à tarde. E numa dessas audiências matinais, começava cedo, 9 horas da manhã, nós tínhamos lá um cornicídio. O sujeito matou o amante da mulher. E durante a oitiva de uma testemunha, o doutor Hélio era um homem muito polido, ele fazia audiência de toga, e muito circunspecto. O senhor fulano, o senhor sabe me dizer se a vítima, se o seu réu, era conhecido assim, na redondeza, pelos amigos do bairro? Ah, sim, você era conhecido como Aspudo? A testemunha, 9 horas da manhã de uma sexta-feira, exalando forte odor etílico, ele estava meio bêbado, falou: olha, doutor, pensou, doutor, Aspudo eu não sei se ele era, mas que ele era um baita de um corno, ele era. Papo de criminalista. A gente volta, um grande abraço.